Sejam muito bem-vindos a um episódio especialíssimo do IBDA Podcast. Hoje nós vamos falar com o querido professor Pedro Paulo de Almeida Dutra, uma referência no direito administrativo nacional e responsável pela formação de gerações de administrativistas. Professor, seja muito bem-vindo. A todos que nos assistem nesse momento, meu bom dia. É para mim também um prazer enorme estar aqui ao lado de uma ex-aluna muito querida, uma amiga de sempre, um grande valor do direito administrativo jovem e que tem também a sua ligação com o IBDA. Eu fico muito feliz por esta oportunidade que me é dada de manter o contato com toda essa comunidade do direito administrativo mineiro e certamente brasileiro. Professor, nós sabemos que o senhor estava presente no primeiro momento de reunião do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, lá nos idos de 1971. Quem estava presente? Como que surgiu essa iniciativa? Fala um pouco sobre essa certidão de nascimento. Raquel, você lembrou muito bem o ano de 71 para o IBDA, que é muito especial. Realmente, graças à amizade que sempre me ligou ao meu querido amigo e saudoso professor Paulo Neves de Carvalho, que era o titular de Direito Administrativo Direito da UFMG, eu fui ainda estudante no final da minha graduação a Curitiba para um congresso pioneiro organizado pelo saudoso também professor Manuel Franco Sobrinho do Paraná. Foi o primeiro Congresso Brasileiro de Direito Administrativo. Foi impressionante a repercussão deste evento. Primeiro, pela qualidade e pela oportunidade que se ofereceu para reunir em um evento aquelas grandes figuras do direito administrativo naquele momento. Com todo o risco de omissão de um ou outro nome igualmente merecedor, mas eu vou declinar alguns nomes como Temístocles, Brandão Cavalcante, Caio Tácito, Oswaldo Aranha Bandeira de Melo, Eli Lopes Meirelles, Cotrim Neto, e mais outras figuras também, e o professor Paulo Neves, a que eu fiz referência no início, que foi essa reunião. E um dado muito interessante é que fez uma palestra, assim como um representante da nova geração de direito administrativo, o professor Celso Antônio Bandeira de Melo, que a partir daquele momento marcou a sua gloriosa trajetória no direito administrativo. O Celso Antônio, que ainda não era conhecido em nível nacional, fez uma palestra, que eu diria uma verdadeira conferência magistral, maravilhosa, e que lhe abriu as portas para todo o conceito extremamente merecido que o Celso Antônio granjeou ao longo da sua vitoriosa carreira. Mas foi o exemplo da presença desses eminentes mestres que se colocavam como qualquer outro participante, abrindo um diálogo muito agradável, muito igual, muito cordial. Isso que parece que marcou a trajetória do IBDA, que além de um encontro de especialistas que iam com a sua responsabilidade de trazer o melhor da doutrina brasileira naquele momento, eles também eram fraternos, eram extremamente cordiais, e isso foi formando uma comunidade.
possibilitando depois os contatos posteriores que eles franqueavam a todos aqueles que começaram o direito administrativo. Eu acho que o IBDA sacudiu realmente, dali para frente, a comunidade administrativa brasileira. Professor, o IBDA, ele, no histórico dos seus diversos membros, do público, ele vem como um espaço de fato de partilha, em que uma geração generosamente divide a experiência profissional, o conteúdo acadêmico, e a geração seguinte absorve e leva adiante. Eu gostaria que o senhor partilhasse algum exemplo, algum histórico de um momento, de uma palestra, de um tema interessante, ou que o senhor assistiu e marcou a sua carreira, ou que o senhor teve dentre as inúmeras oportunidades de falar. E algum exemplo dessa troca especial que existe entre gerações, como a minha geração de mestrado, que deve ao senhor parcela definidora da nossa formação. Bom, Raquel, você fala tão bem e é tão expressiva no que fala que eu estou querendo passar a palavra para uma entrevistada para você, porque você acompanhou sempre com muito carinho, muita dedicação e muita entrega a sua participação desde os bancos escolares. Realmente, é por isso que nós estamos no 39º Congresso. É por isso que o IBDA é um instituto de 50 anos de existência. É por isso exatamente que a amizade que liga a todos aqueles que têm a oportunidade e a felicidade de participarem como expositores, conferencistas, painelistas, isso vai sedimentando toda uma entrega de conhecimento de uma forma extremamente meritória. Não há diferenças entre expositores e participantes, todos constroem o IBDA. São os estudantes que estimulam e se tornam presentes, são os expositores que procuram trazer com a maior responsabilidade intervenções extremamente estudadas antes, devidamente preparadas, sem nenhum vedetismo, sem nenhuma participação, sem nenhuma vaidade pessoal. Quer dizer, o IBDA conseguiu formar uma família nacional. Nós somos hoje uma família, os contatos se fazem com uma total liberdade. Essa reunião, essa união de participantes, ela também tem repercussões muito importantes, porque são o surgimento, que representam o surgimento dos institutos estaduais, que são aqueles que vão dar sequência de uma forma extremamente positiva, sábia, muito correta, muito atualizada, ao direito administrativo, que vai apresentar algumas particularidades em função da diversidade regional do Brasil. Nós temos uma unificação nacional do direito administrativo, a partir dos artigos 37 e 41 da Constituição, pelas leis federais, e nós estamos notando que o direito administrativo, que também, observadas as suas competências, se estende aos estados também. Nós estamos verificando que nós estamos consolidando um direito administrativo com uma base muito na realidade nacional, na realidade regional. Quanto aos episódios, são tantos que eles se misturam ao longo de todo esse tempo. Mas eu me lembro um fato muito interessante, que foi um congresso que ocorreu
no BDMG aqui em Belo Horizonte, do IBDA. Não foi um congresso brasileiro, mas foi, parece que um encontro do IBDA, que foi no momento em que surgiu uma lei de rigorosíssimo controle das empresas estatais. Não me foi possível verificar exatamente essa legislação em razão de dificuldade de localização da fonte que eu encontrei. Mas, na realidade, foi no meio do Congresso surge uma legislação tocando direta e frontalmente a legislação até então pertinente às empresas estatais. E foi um reboliço, porque quase que sobraria muito pouco da autonomia das empresas estatais em função da edição dessa nova legislação. Então, aconteceu um trabalho de produção de análise da legislação ali naquele evento, em que houve uma participação quase que igualitária entre os participantes que ali estavam e os expositores que deveriam versar o tema. Então foi um episódio que eu considero muito importante de uma reunião de esforços no desenvolvimento do direito administrativo brasileiro. E há muitas outras lembranças assim de caráter assim afetivo, de solidariedades, de manifestações de amizade, e que essas aí ficam guardadas no nosso coração. O senhor mencionou a importância dos institutos regionais. Exato. Como surgiu o Instituto Mineiro de Direito Administrativo? Olha, eu atribuo a maior importância aos institutos regionais. Minas Gerais foi talvez o estado pioneiro, graças a uma atuação sempre muito ativa, muito presente, muito próxima dos eventos do direito administrativo, do nosso saudoso professor Paulo Neves de Carvalho. Na realidade, o INDA foi, poucos anos após o surgimento do IBDA, nós criamos o INDA aqui em Belo Horizonte, que foi uma reunião assim também do professor Paulo Neves e todos aqueles que atuavam na militância do direito administrativo, e que contou também com algumas colaborações dos professores de direito constitucional. Me lembro muito bem do professor Raul Machado Horta, professor Aloysio, que deram grande apoio. E o INDA foi um acerto total, porque o mesmo fator de aglutinação que exerceu o IBDA em nível nacional, exerceu o INDA em nível estadual, Minas Gerais. E isso foi muito importante, porque essa divulgação do direito administrativo no meio jurídico universitário mineiro fez com que a procura pelo direito administrativo, o interesse pelo direito administrativo se concretizasse pelo o crescente número aumentado de matrículas na pós-graduação das faculdades de Direito, não só em Minas, como no interior do estado. Então nós tivemos uma pós-graduação numa espécie assim de ligação com o INDA, na medida que possibilitava o trânsito dos interessados, dos estudiosos do direito administrativo, formando quase que uma comunidade que se voltava para o estudo do direito administrativo. E tanto isso é verdade que depois surgiram outros grandes institutos. O Instituto, eu vou citar um só para depois não cometer sempre a dificuldade de omissão, mas o IDAG de Goiás foi logo o que surgiu em seguida, graças ao quê? Ao esforço, entre outros, do professor Fabrício, que era oriundo da pós-graduação de Minas Gerais. O que, diga-se de passagem, eu acho que o que trouxe muito um engrandecimento foi uma turma
uma ou duas turmas de pós-graduação em Direito Administrativo, que se hoje nós fizéssemos uma estatística, nós ficaríamos profundamente felizes de ver como é que uma turma formada na pós-graduação da UFMG de Direito se espalhou pelo Brasil, no qual é um exemplo marcante, por exemplo, o professor Fabrício, lá em Goiás. E essa turma que forma uma escola mineira de direito administrativo, que está aí nesse conjunto que naturalmente se formou entre IBDA, Faculdade de Direito Federal, Milton Campos, PUC e várias outras, a Itaúna, que mandava muita gente aqui para a nossa pós-graduação. Então, Minas Gerais é especial, sem nenhum bairrismo, é especial em termos de direito administrativo. Nós temos hoje uma escola de direito administrativo mineira, pujante, marcante, que tem posição importantíssima no cenário do direito administrativo brasileiro. Então, isso não aconteceu por acaso, porque todo esse conjunto de dedicações, de esforço, de solidariedade, como diz, de compartilhar, motivou muitos estudantes a enveredar pela administração pública brasileira. Mas eu não podia deixar também, não seria só isso tudo que já foi dito, mas na realidade, porque atuar no direito administrativo é aceitar um desafio. O grande desafio de tornar a nossa administração pública mais humana, mais eficiente, mais presente, mais competente. Nós ainda não conseguimos, não chegamos a esse desiderato. A administração pública é um desafio presente, e isso toca diretamente, isso provoca o estudante que quer trazer contribuição, que quer enfrentar dificuldades, que quer enfrentar desafios. Eu vou lhes dizer o seguinte, eu acho que nós ainda temos um longo trabalho de aperfeiçoamento da administração pública brasileira. Muito já se fez. O artigo 37, a Constituição Federal, representou um marco notável na evolução do direito administrativo. Não sei se a Raquel concorda comigo, mas eu acho que no momento que se constitucionalizou a administração pública, ali estão comandos que, se fossem rigorosamente obedecidos, nós teríamos uma administração pública ainda mais qualificada. Não sou pessimista. Há avanços, há progressos, mas ainda há muito por fazer. E nós confiamos muito nessa geração de direito administrativo de Minas Gerais e do Brasil, principalmente os jovens administrativistas, os estudantes que estão começando a sua caminhada, de que eles serão os artífices de uma administração pública realmente humana, solidária, que compartilhe o bem-estar, o bem geral com todos os cidadãos deste país. Professor, o senhor fez uma junção de duas áreas que são muito importantes. Aqueles que estudamos o direito administrativo e os gestores que muitas vezes, embasados em orientações, em assessoramento, em consultoria jurídica de quem estuda o direito administrativo, faz concreto o Estado. Essa junção que o senhor fez é uma junção importantíssima. E mais, o senhor deu um bom conselho para esses gestores. Se a gente agora for falar para os alunos, para os pesquisadores que iniciam essa caminhada, o senhor daria como aquele conselho definidor, como um legado da sua experiência, qual prescrição,
qual seria o seu legado? Qual seria o seu conselho para quem começa a trilhar esse caminho? Por onde passa, o que estuda, com quem conversa, trabalha, só pesquisa? A palavra está entregue. Raquel, as suas perguntas são sempre extremamente sábias, extremamente oportunas e desafiantes. Eu posso lhes dizer o seguinte: eu queria que o jovem percebesse que a atuação da administração pública, do servidor público, aquele que vai imbuído de prestar serviços, é a maior glória que a gente pode ter. Eu digo sempre o seguinte: por mais laborioso que você seja no seu escritório de advocacia, procurando fazer o melhor para o seu cliente e tal, a sua capacidade de atendimento é relativamente reduzida, porque é impossível você atingir o plano nacional. Por outro lado, o administrador público, principalmente a autoridade administrativa, a chance que ela tem de melhorar a condição humana, de ajudar os seus semelhantes sem ter o mínimo conhecimento pessoal com ele, mas como uma coletividade, é uma dádiva, isso é um prêmio. Então, às vezes, eu fico absolutamente indignado quando vejo uma pessoa alçada a um nível de autoridade, com grande capacidade decisória, com capacidade de fazer o bem, de construir o bem-estar da coletividade, se desvia para terríveis vantagens pessoais, indevidas, ilegais. Esse comportamento altamente negativo, ele se torna mais negativo ainda na medida que a gente vê que aquele cidadão não foi capaz de vislumbrar a chance magnífica que ele teve de fazer o bem da coletividade. Isso é o que vale, faz parte do maior objetivo que deve ter o ser humano, que é atender efetivamente, sem nenhuma demagogia. Eu não sou candidato a coisa nenhuma, meu tempo já está muito mais avançado, mas a maior chance de agradecimento que eu poderia ter nesse momento seria convencer a todos esses que estão no comando da administração pública brasileira, àqueles que almejam chegar a esse comando, de que não há nenhuma atividade mais gloriosa, mais abençoada de que prestar serviços à comunidade, de prestar serviço à coletividade administrada. Então é preciso que cada um tenha a consciência de que ele tem, e esse realmente é o legado que eu queria deixar e que compartilhei muito ao longo de 30 anos no Magistério Superior da Faculdade de Direito Federal. É que nós temos que efetivamente levantar essa bandeira de fazer concretamente, atuar no sentido do melhor para a coletividade. Isso não são palavras vazias, não são palavras românticas, pelo contrário, são palavras realistas, que cada um se imbua do seu dever quando assume a administração pública brasileira. E aí se estende a tudo o que foi falado anteriormente. Quando os que atuam no direito administrativo, os estudantes que trabalham no direito administrativo, é que procurar trazer ao direito administrativo todos aqueles instrumentos necessários, sejam eles materiais,
sejam eles psicológicos, mentais, no sentido de que estar na administração pública é servir ao povo brasileiro. Ouvir o professor Pedro Paulo foi uma honra que eu tive no início da minha carreira, ainda nos bancos da pós-graduação da Faculdade de Direito. E ouvi-lo hoje, professor, é mais um presente. Nós agradecemos a partilha da sua experiência no IBDA Podcast e será sempre um prazer tê-lo conosco. Não. Eu é que queria agradecer de coração essa oportunidade. Quando a gente atuou junto aos bancos escolares, na realidade a gente nunca se afasta deles, porque psicologicamente a gente está sempre ligado a essas pessoas hiper generosas que são os alunos que a gente teve e com os quais a gente conviveu. Eu sempre tenho terminado as minhas intervenções no IBDA com duas palavrinhas que eu não queria que faltasse nessa oportunidade. Mas antes de proferi-las, eu queria agradecer de coração a minha querida Raquel, cujo pai, de saudosa memória, foi meu colega na Advocacia Geral do Estado, tinha por ele uma grande admiração, uma amizade, e mantém até hoje saudade do que ele representou e que vivifica na figura da sua filha querida, a Raquel. A Raquel, todas as palavras generosas com que me distinguiu, é resultado de uma amizade mútua que nos liga há algumas décadas. A palavra com a qual as duas palavrinhas com as quais eu sempre termino qualquer intervenção do IBDA é que eu amo o IBDA. Com essas palavras, nada mais é necessário. Assistam ao próximo episódio do IBDA Podcast.